Paz e graça para você. Eu sou o pastor José Francisco e faço parte da IADA, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Austin, em Austin, que tem como pastor presidente o pastor José Augusto Nunes. E a gente, por misericórdia, trabalhando aqui na congregação em Carlos Sampaio, que é a primeira congregação do Ministério da IADA. Eu quero convidar você para uma reflexão na Palavra de Deus, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Palavra do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipe, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Querido, palavra gloriosa, Paulo despertando os irmãos de Filipe, dando orientação para que eles pudessem viver uma vida que agradasse ao Espírito Santo, que fugissem das coisas que prendem as pessoas no mundo e causam transtorno na vida das pessoas. A gente, quando não tem Jesus, a gente está debaixo de um jugo pesado de imposição do príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas quando a gente recebe Jesus como o único e suficiente Salvador, por meio do convencimento que o Espírito Santo nos faz, por meio da palavra, é Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo, a gente passa a viver uma vida mais voltada para a vontade de Deus. Agora, o Espírito Santo é que vai nos controlar. Paulo chegou a falar disso aos Romanos, que no capítulo 8, ele diz: agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque ele disse que a inclinação da carne, a inclinação para o pecado é da carne, vem daquele que incentiva para o mal, que é Satanás. Mas a inclinação do Espírito é a vida, que traz transformação, que traz libertação, que tira do pecado, que traz a santidade. Mas aqui nós vamos ver que ele fala que, com relação à inquietude, que Jesus também falou sobre isso, sobre a solicitude, essas coisas todas, ele estava dizendo aqui para que os irmãos de Filipe não andassem inquietos, assim, desesperados por conquistas, desesperados por crescimento nas coisas deste mundo. Aí ele diz assim: não andeis inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição seja conhecida diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. Então, existem muitas coisas que é necessário que a gente busque, a gente conquiste, que é louvável até, mas não com aquela ansiedade. Por exemplo, quem tem desejo de prosperar na vida, tem que prosperar honestamente, trabalhando, esperando a direção de Deus, não fazer nada precipitadamente, não andar em falcatruas, essas coisas todas. Então, mas ele está falando aqui também porque a inquietude, essa inquietação, ela provoca nas pessoas, pode provocar um estado de frustração. A pessoa trabalhar e não conquistar, não conseguir aquilo que ela quer, ela pode se frustrar. E nessa frustração vem uma tristeza, e nessa tristeza profunda pode vir até uma depressão. E a depressão causa transtorno. Primeiro, que a depressão é considerada como uma doença psiquiátrica, que afeta o emocional da pessoa, que passa a apresentar tristeza profunda, falta de
falta de apetite, desânimo, péssimo baixa estima, péssimo baixa autoestima, porque aparece com frequência e pode culminar entre si, causar transtorno para aquela pessoa que é dominada, que fica dominada por uma tristeza profunda. E isso também, em alguma situação, ela foge das condições humanas de reação. Às vezes é um fracasso que vem na vida da pessoa e Satanás aproveita a oportunidade e entra. Ela pode ser... da depressão, ela pode ser chamada de depressão do tipo mais grave, distimia, e menos, tipo mais grave. Ela grave, ela causa muito transtorno, aí é incontrolável, e às vezes tem que ser levado aos tratamentos, né, psiquiátrico, essas coisas todas. E tem uma menos grave, que é a distimia, menos grave, mas a maior dela causa transtorno, porque a depressão, ela deixa a pessoa ansiosa. Essa é outro tipo de depressão que está presente em um número significativo de pessoas, que é essa psicótica, essa depressão que foge do controle da pessoa. Algumas pessoas, quando tem uma perda grande, no caso das pessoas que sofrem luto, né? A pessoa que perde um ente querido, ela pode ser tomada por uma tristeza profunda. Por isso que o cristão tem que se aproximar de Deus, apresentar em oração, o que ele apresenta aqui. A nossa petição deve ser conhecida diante de Deus, com oração e súplicas, e com ação de graça, agradecimento. Pedir a Deus que nos molde pela palavra, que nos proteja pela palavra, que nos oriente, que traga a provisão que a gente precisa por meio da palavra. Porque senão é fácil a pessoa ser alcançada pelo desespero, quando tem uma perda, principalmente aquelas pessoas que é muito chegada, que você ama muito. A tendência é a pessoa ficar, perder o controle, né? Se ela ama muito, tem uma perda, então se ela se colocar a mente naquilo, se ela não voltar a mente para o Senhor, não confiar no Senhor, não buscar refúgio, às vezes tem que buscar no lado profissional, na medicina, mas muitas das vezes os irmãos na igreja, orando um pelos outros, o poder da oração, a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando a pessoa está em alguma situação deprimida, com ansiedade, apreensiva, assim, ela muitas vezes não tem condições de ter uma ligação perfeita como deveria ter para buscar o Senhor. Então, ela precisa de ajuda, por isso a igreja deve ajudar. Essa oração e súplicas são pedidos, as súplicas são pedidos que a gente faz em relação a algo que está causando transtorno para a nossa vida. E aí, depois de alcançado a bênção, a gente agradece a Deus, né? Ele fala com uma ação de graça. E ele diz que a paz que excede todo entendimento, ela guardará o vosso coração, vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Então, essa paz de Cristo, a gente tem que fazer de tudo para não perder. Só mesmo com a ligação com a palavra, uma busca constante, uma unidade, né? Esse entrelaçar de amor é que vai preservar essa paz. Porque essa paz, ela pode ser do fruto do Espírito. A paz do fruto do Espírito, ela é adquirida por esforço pessoal. O fruto, o dom é graça de Deus. O dom independe do homem, mas o fruto é totalmente
o homem que precisa buscar, de confiar, conhecendo a palavra, se aplicar e obedecê-la. A pessoa pode ser, uma mulher pode ter uma frustração, uma tristeza pós-parto e levar ela para uma depressão. Daí precisa de muito cuidado quando tem situações assim, porque essa depressão maior, que a gente chama de depressão maior, ela causa um transtorno. O transtorno depressivo afeta a mente da pessoa. Aí, quando afeta a mente da pessoa, só mesmo até um tratamento profissional, né? Mas, acima de tudo, no caso do cristão, é busca incessantemente pela misericórdia de Deus, suplicar a graça e a provisão de Deus. Então, a gente precisa se voltar para isso, porque o distúrbio mental, ele é caracterizado por quê? Pela depressão persistente, ou perda de interesse, a pessoa perde o interesse em atividades normais da vida, ela desinteressa, ela se sente prejudicada com tudo, e aí ela não reage, ela fica totalmente isolada no dia a dia. Por isso é preciso que se busque, se ajude, se tratando da comunidade cristã, que se ajude as pessoas quando estão voltadas ou tomadas por esse espírito depressivo. Então, preciso buscar e ajuda, mas essa ajuda, muitas vezes, quando a pessoa está depressiva, ela não está querendo ajuda, ela está querendo se isolar. Quando eu vejo essa questão de isolamento, é muito complicado. Então, quais são as causas que a gente precisa descobrir que uma pessoa está sendo dominada? Ela pode ser, as causas possíveis, inclui a combinação de origem biológica, pode ser questão da vida da própria pessoa, na questão até hereditária, alguma coisa assim. Então, a questão biológica, a questão da saúde da própria pessoa, psicológica, o psicólogo da pessoa às vezes abalado, a pessoa acaba sendo tomado de falta de reação, e aí também isso causa um transtorno muito grande para a vida da pessoa. E as angústias, na questão de querer alcançar alguma coisa e teve a perda, aí a angústia bate de tal maneira que causa essa falta de reação para a vida. E cada vez mais a pessoa vai se angustiando. Se não tiver alguém para ajudar, se ela também se despertar aquela pessoa para reagir. E isso, a igreja precisa se preocupar muito com isso, que nos últimos dias tem surgido muitas questões, muitos casos de pessoas que estão sendo dominadas pela depressão. Inclusive, eu tenho na minha família mesmo, pessoa bem ligada a mim, que minha irmã, uma das minhas irmãs, né, que eu tenho 5 irmãs e tenho 6 irmãos. Uma delas está tomada de depressão desde que a minha mãe foi para a eternidade. Ela foi tomada de uma tristeza e aí, de quando em quando, de 2015 para cá, de quando em quando, ela é tomada de uma tristeza e se enfurna, e aí não, mesmo que ela tenha vontade, ela quer ir cultuar, mas ela não encontra reação, e isso está causando um transtorno muito grande, mas ela já está fazendo até tratamento com o médico, mas a igreja precisa intervir, e clamar e buscar, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Perdão. O Senhor sabe todas as coisas e é dele que vem a vitória. Então, portanto, se você está enfrentando alguma situação assim, com alguém que você conhece, com alguém que faz parte da tua família, alguém chegado a você, um colega de trabalho, um colega de faculdade, de maneira geral, uma pessoa chegada a você que está sofrendo nesse estado de depressivo, ajude orando, porque
porque o conselho aqui de Paulo é que se faça oração e súplicas. Orar é conversar com Deus, suplicar é pedir. E depois de alcançar a vitória, a gente oferecer ações de graça ao Senhor, agradecer pelos benefícios que da parte do Senhor recebemos sempre. Então pense nisso. Deus tem uma bênção para a tua vida. Se você está bem, você precisa pensar na situação daqueles que estão vivendo uma vida complicada e orar, clamar, buscar, não só pelos aqueles que são chegados a você, mas com aqueles que estão mais distantes. Porque o grande problema a igreja precisa ter uma diferença na questão de cuidar da obra do Senhor. Nós precisamos tratar da obra do Senhor com amor, precisamos nos deixar envolver, porque se a gente não declara amor, o amor prático, porque esse amor pejorativo aí, que a pessoa diz amar e aí faz declamação de amor e tudo mais, mas que na realidade não é amor coisa nenhuma, é um jogo de interesse, é nepotismo puro, jogo de interesse. Agora, quando há amor, o amor está disposto a enfrentar toda e qualquer situação para mostrar empatia, para realmente se colocar no lugar da pessoa e tomar as dores da pessoa para si. Isso é dificílimo, porque precisa da ajuda do Espírito Santo. É por isso que a gente precisa buscar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ele diz que o fruto do Espírito não são, mas é o fruto com inúmeras qualidades. E dentro dessas qualidades, dessas virtudes, está o amor, a paz, o amor, a alegria, a paz, está a paciência excessiva, que é a benignidade, a benignidade, quer dizer, que é o ato de fazer o bem, né? A paciência, a benignidade e a bondade. E ele também falou da fé, que pode ser concluída como sendo a fidelidade. Ele falou também da mansidão e da temperança, que a gente precisa. Nos nossos dias a gente precisa buscar isso. Mansidão e temperança é dificílimo se viver só pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo, nos dias que nós vivemos, é complicado a gente falar de mansidão, falar de temperança, ou domínio próprio. A gente precisa ter o Espírito Santo em nós, senão a gente age sempre de uma maneira desesperada e a nossa reação a qualquer ataque contra nós é reação mais violenta do que aquela violência que recebemos. Então, precisamos buscarmos a Deus e o conselho aqui é: não estejais inquietos por coisa alguma. Aí ele disse: antes, quer dizer, cuide disso, tenha cuidado. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graça. Aí ele diz, fazendo isso, ele disse: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se o nosso sentimento estiver guardado em Cristo Jesus, a nossa reação é totalmente diferente daqueles que não têm conhecimento de Deus, daqueles que ainda não foram alcançados por essa graça. Mas se a gente não vigiar, mesmo sendo cristão, a gente tem procedimento totalmente carnal. Então, por isso a gente precisa ter vigilância. Vigiar é a palavra-chave que Jesus disse orai e vigiai, mas vigiai mais do que orai. Então, portanto, que o Espírito Santo nos dê graça para que a gente possa atentar com diligência, com muito cuidado para essas coisas. E a questão da depressão, vamos pedir misericórdia, porque ninguém está isento. A Bíblia declara que houve pessoas que foram usadas poderosamente por Deus, mas teve um momento de fracasso que acabou entrando num período depressivo.
Então, portanto, vamos orar a Deus, pedir misericórdia e vamos aproveitar enquanto estamos de pé, fazer o que o Paulo diz, que aquele que está de pé, cuidei, não caia. Façamos isso e a graça de Deus inundará o nosso coração. Receba essa palavra no seu coração, pode ser muito simples, mas se você refletir, você vai ver que Deus quer te usar como instrumento de bênção, mas Ele te aconselha que não estejais inquieto, sabe, pelas conquistas que você acaba desesperadamente, até deixa de cultuar a Deus. Quantas pessoas que acabam tropeçando nas próprias pernas, porque elas deixam de servir a Deus, nunca tem tempo para Deus, que ela está desesperada por conquistas das coisas deste mundo. E, às vezes, o período é tão longo que ela acaba perdendo o ânimo, perdendo o entusiasmo, perdendo o desejo pela busca do Senhor. Nunca tem tempo para Deus, porque o tempo dela está sempre ocupado com a inquietação, inquietada em alcançar as coisas que ela botou no propósito de alcançar, e ela desesperadamente está naquela busca. Alguns acabam ficando doentes, e aí, se forem desiludidas, ela entra na frustração e acaba entrando na depressão. Mas eu aconselho você a buscar o Senhor, a pedir ajuda. Quando você estiver fraco, estiver desanimado, você peça ajuda. Você que é um cristão, procura a direção da sua igreja, procura o seu pastor, fala com ele, fala com o seu pastor, fala com a irmã que trabalha, você é uma irmã, tem liderança feminina, vai lá, fala com ela, fala com a esposa do pastor. Fuja disso, fuja dessa inquietude, fuja desse desespero por alcançar as coisas daqui da terra, porque as coisas daqui são passageiras e pode a qualquer momento acabar. As pessoas correm para conquistar, aí conquista e morre, não desfruta. Então, vai com paciência, peça ao Senhor. Não é pecado ter propósito, mas pecado é a ansiedade, o desespero por conquistar. Vai dentro de uma normalidade, peça a orientação do Espírito Santo e Ele te levará ao pódio. Então, portanto, pense nisso e receba a bênção de Deus. Eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que assistiu esse vídeo, pedindo sobre ela a tua unção, a tua graça, a tua sabedoria, o teu amor, pedindo a alegria do teu Espírito, pedindo que o Senhor conceda a ela o fruto do Espírito Santo, para que ela possa ter domínio sobre as suas ansiedades, sobre os seus desejos, que ela possa ser controlada pelo teu Espírito e que em tudo o teu nome seja glorificado na vida dela, na vida daquelas que a cercam. Eu te louvo, Senhor, entrego nas tuas mãos, para a glória do nome de Jesus. Seja abençoado para a glória de Deus. Paz e graça.